sobre diagrama de estado. E os diagramas de estado são aqueles diagramas que a gente chama de diagrama PT. Diagrama PT, ou seja, diagrama em função da pressão e em função do tesão, temperatura absoluta, né? Tesão a gente fala porque sempre tem que ser em Kelvin. O gráfico dado aqui é um gráfico desse tipo. E aí a gente já tem que fazer a observação de que essa substância é uma substância nômala. Nômala. Ou seja, é uma substância regular. É uma substância que tem a fusão esperada, a fusão que aumenta a pressão quando aumenta a temperatura. O que eu quero dizer? Vamos entender um pouquinho aqui generalmente esse gráfico, depois a gente volta aqui para a questão. Se você pensar, esta região aqui é a região genérica das substâncias que tem baixa temperatura e alta pressão, né? Ó, temperaturas em média baixas e altas pressões. Óbvio que sólidos são assim. Mesmo a baixa temperatura, ele tem grande pressão. Essa região aqui eu vou chamar de PC, tá? Daqui a pouco eu digo por quê. Eu vou aumentar esse tesão, o tesão tá pequeno. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Pronto. Então essa região aqui também delimita uma região entre os dois aqui bastante importante. Então agora vamos lá, olha só. Essa região é genericamente a região das substâncias que tem baixa pressão, mesmo a altas temperaturas. Ué, o que isso significa? Tem baixa pressão resistiva, né? Baixa pressão externa, altas temperaturas. Então não é sólido, não tem reticulado cristalino. Então você tem coisas cuja distância média entre as partículas é muito grande. Por enquanto a gente vai chamar de vapor e aqui de gás. Mas daqui a pouco eu vou dizer a diferença entre os dois. Aqui, turminha, é o meio termo, né? Aqui é o mais ou menos. Ou seja, pressões mais ou menos altas, temperaturas mais ou menos altas. Então aqui é o que a gente chama de fase líquida. Essas curvas aqui... agora eu vou falar um negócio importante. Isso aqui pouca gente sabe. Quando você pega um ponto aqui, isso aqui é um ponto só. Você tem 3 coordenadas termodinâmicas. Pressão, temperatura e volume, que aqui não aparece. Mas a gente pode montar um gráfico assim também. Esses pontos aqui, eles são pontos duplos. Todos eles, all of them, eles são pontos duplos. E por que eles são pontos duplos? Porque aqui também, deixa eu fazer aqui também, senão você vai achar que aqui não. Nestes pontos dessas curvas, nós temos 2 estados termodinâmicos em equilíbrio. Por exemplo, aqui eu tenho sólido em equilíbrio com vapor. Aqui também, aqui também. Então, todos esses pontos aqui são pontos duplos. Então, ó, monopontos, como alguns livros falam, ou só ponto, monopontos, pontos duplos, e aqui você tem o ponto triplo, que é exatamente, eu até já colocar aqui, ó, PT, que é exatamente o ponto onde as 3 fases convivem em equilíbrio. Essa curva aqui é a curva que permite a mudança de estado entre o sólido e o líquido, portanto é a curva de fusão. Aqui nós temos a curva de vaporização, que é o que permite a troca entre a mudança de estado entre o líquido e o vapor. E aqui nós temos a sublimação. Outra coisa importante também, eu vou fazer com a mão, estou quase voltando para a questão, lá para o texto. Eu vou fazer com a mão. O que eu vou fazer com a mão? Alguns processos conhecidos. Ó, isotérmico, isobárico. Aliás, agora eu vou fazer com sentido, ó, presta atenção. Compressão, aumenta a pressão, né? Compressão isotérmica, descompressão ou despressurização isotérmica. Agora aqui, ó, aquecimento isobárico, resfriamento isobárico. A gente faz questão de citar esses processos porque eles governam quando você quiser fazer mudança de estado. Legal, uma última coisa, tem um monte de coisa que a gente podia falar sobre esse gráfico, mas nosso tempo aqui a gente vai tentar encaixar o máximo possível de conceito. Qual outra coisa interessante sobre esse gráfico? A coisa interessante sobre esse gráfico são esses 2 pontos aqui. Este ponto, como a gente estava falando, é o ponto tridimensional, né? Ou seja, os 3 estados, tridimensional não é um termo bom, é o ponto triplo porque os 3 estados estão em convivência termodinâmica, né, em equilíbrio termodinâmico ao mesmo tempo, e este aqui é o ponto crítico, é aqui que eu queria chegar. Olha só o que eu vou fazer, olha só, eu vou colocar um ponto aqui, ó, vapor, porque agora a gente vai entender a diferença entre vapor e gás, e eu vou colocar um ponto aqui, ó, A e B, vamos entender a diferença entre gás e vapor. Qual a diferença? Por exemplo, você tem vapor de um gás qualquer dentro de um tubo. E você tem gás de um gás qualquer dentro de um tubo. Não dá para perceber a olho nu o que é vapor e o que é gás. Mas se você tiver um êmbolo, sim, você pode. Yes, we can.
Porque você vai pegar o êmbolo e vai fazer uma compressão isotérmica. Olha como é gráfico, olha como é instantâneo. Quando você pega uma massa que você não sabe se é vapor ou gás e gera uma compressão isotérmica, esse vapor, né, aqui não quer vapor, ele se liquefaz. Falando no popular, quando você pega uma massa gasosa e comprime, ela vira líquido. Já quando você pega um ponto que já está a alta temperatura, se você comprimir isotermicamente, sabe o que você vai ter no final? Gás comprimido. Então vou passar para cá, ó. Então qual é a diferença entre gás e vapor? Gás, eu vou tirar essa fonte de luz aqui, ó. Gás é uma fase cuja distância entre as partículas é grande e ao ser comprimida isotermicamente, ele continua sendo gás. Já o vapor, quando você comprime isotermicamente, ou seja, temperatura que não muda, ele se transforma e se liquefaz imediatamente. Então vamos de novo. Sólidos, líquidos, vapores e gases. Pontos duplos, que definem as curvas de mudança de estado, e aqui também o fato da diferença entre o vapor e o gás. Então o vapor, quando ele sofre uma compressão isotérmica, ele se liquefaz. E o gás, quando você comprime isotermicamente, ele fica comprimido e, em geral, o gás é elástico. Então ele vai pegar toda a energia que você forneceu para ele e vai te devolver na cara. Essa é a diferença entre os dois. Eu não sei se essa pergunta vai discutir isso, mas eu quero mais. Eu quero aprofundar só mais um pouquinho. Vou pegar uma outra cor. Alguns alunos acham que a condensação é a mesma coisa que liquefação. Não é. E esse gráfico é perfeito para mostrar isso. O que eu quero dizer? Liquefação é isotérmica. É essa aqui, ó. Isso aqui é liquefação. Ô Thunder, quando é que eu tenho liquefação? Gotículas, por exemplo, que se formam na tampa de uma panela quando você está fazendo arroz ou fervendo água. O processo é isotérmico e aí então, se ele é isotérmico, então a gente chama de liquefação. Então, o que é liquefação? Liquefação é, a partir do vapor, atingir a fase líquida, mantendo a temperatura constante. Agora, condensação não. Não! Condensação não. Condensação é isobárico, ou seja, isso é condensação. Olha a diferença. A condensação é isobárica. Ou seja, o que significa condensar, significa, só que eu não queria ter invadido a área do gás. Bom, agora eu vou deixar. Mas ó, a condensação clássica é essa daqui, ó. Condensação é quando isobaricamente você faz um resfriamento. Então não esqueça essas duas conexões, viu? Vou falar de novo. Liquefação envolve compressão e isotermia. Condensação envolve resfriamento e isobaria. Vamos falar mais popular. Liquefação, você comprime e mantém a temperatura. Condensação, você mantém a pressão e diminui a temperatura. Orvalho, durante a noite, condensa. Porque a pressão durante a noite é uma atmosfera. Então, orvalho condensa. Gotículas na tampa de uma panela de arroz liquefazem. Ó, só para mais uma coisa, que aí a gente vai avançar, senão não vai ter tempo. Cuidado, porque essa minha máquina ia ferrar. Ela não ia funcionar bem. Porque é muito raro, né? Então você já percebeu que o ponto crítico divide o vapor do gás. Poucas máquinas resistem a esse processo. Imagina, ela está com gás seco, de repente você resfria e ele vira vaporoso. Gera cavitação, detona os equipamentos. Então isso não pode ser evitado. O que eu quero dizer? Se isso aqui fosse uma máquina, eu teria que fazer outro caminho. E aí eu vou usar aqueles processos que eu tinha dito no começo. Imagina, ó, aparece esse ano numa prova militar. O cara fala assim, olha, eu estou no ponto B. E eu quero liquefazer, eu quero tornar líquido esse gás. Só que a minha máquina não suporta vapor. O que você faria? Eu vou dar dois caminhos. Eu não posso resfriar imediatamente, senão gera vapor, detona lá o meu equipamento. Então, das duas, uma. Ou você comprime o gás, depois resfria o gás e descomprime, ou você resfria o gás, falei errado, descomprime o gás, agora sim, resfria o gás até que ele vire vapor e depois liquefaz, porque aí você não pega vapores a tão altas pressões. Mas isso não é o que a questão pede, a questão está no nível mais razoável. Eu só fiz questão de discutir o diagrama PT, que é bastante importante. Numa outra oportunidade, a gente discute o da água, porque a água tem fusão anômala.
Então, todo material, quando congela, ele diminui de volume. E isso é viabilizado pelo aumento de pressão, mas no caso da água, não. Mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Agora acho que a gente tem, né, conceito para fazer a questão. Então agora eu vou ler para vocês. Olha só, ela diz o seguinte, então o gráfico está aí. Deixa eu ver se eu coloco. Ele chama isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C. Então ele pergunta, o diagrama de estado de uma substância é esquematizado abaixo. Agora leia as afirmativas. Inclusive tem uma letra trocada aí no texto, eu vou mostrar para vocês. Acontece. Ó, agora leia as afirmativas. A afirmativa que vale 1, que é a primeira. Na região A, que é a região sólida, a substância encontra-se no estado sólido. It's okay, it's okay, it's okay, right. Ó, tá, é verdadeiro, muito bom. Questão 2. Na região B, que é essa região da fase líquida, a substância encontra-se no estado líquido. Também, correto. Perfeito, as pressões são altas e as temperaturas também. O que mais? A terceira que tem um pequeno engano, deixa eu ver se é essa. É essa aqui. Não, é na outra, depois eu falo. Então agora é a que vale 4. Ele diz assim, nas regiões C e D, que são as regiões de vapor e de gás, a substância encontra-se no estado de vapor. Não! Ó, região C, vaporoso. Como é que eu sei que é vaporoso? Comprimiu, liquefez, isotermicamente. Na região D, não. Porque você tem o gás, na hora que você comprime, você tem gás comprimido. Inclusive, essa energia de compressão ele devolve em você. Ele é elástico. Então, isso aqui não é vapor, não. O vapor não é elástico. Ele não aguenta. Você comprime, ele muda de estado. Então, essa é falsa também. Deixa eu ver qual que é a 4. Então, essa daqui é falsa. Agora 8. Aqui vale 8. 8 pontos. K é o ponto triplo e Z o ponto crítico dessa substância. Errado, porque o que ele chama de K aqui, vocês têm a tela aí, é o ponto crítico, que define justamente o que é vapor para temperaturas menores e o que é gás. E o que ele chama de Z é o ponto triplo. Então ele trocou, né? Ele falou que K é o ponto triplo e Z é o ponto crítico. Não. Ponto triplo, encontro dos três estados termodinamicamente em equilíbrio. E o ponto K, ponto crítico, que é o ponto que define o vapor e o gás. Então ele trocou também, ele trocou. Então isso aqui é falsa. Agora é que tem uma pequena troca. Eu localizei aqui na hora de digitar, às vezes escapa. Somos humanos, sempre tem alguma confusãozinha. Nessa 16, diz assim, na região D, que é essa região, na região D, a substância não pode ser liquefeita por mera compressão isotérmica. Ah não, tá certo. Onde que eu tinha visto? Acho que era outra, gente. Não repare, acontece. Então no 16, acho que é outra questão que era, mas tudo bem. Então aqui tá certinho, ó. Falei que estava errado, tá certinho. Na região D, a substância não pode ser liquefeita por mera compressão. Aí alguém vai dizer, mas como? Então eu poderia liquefazer? Vem comigo. Esfria e comprime. Mas só por compressão isso aqui não vira líquido de jeito nenhum. Essas curvas não vão ao infinito, viu? Esse final ele é fixo, elas não são funções infinitas. Tá bom, então isso aqui está correto. Eu acho que é outra questão que eu tinha visto. Então essa é verdadeira. Não dá para fazer líquido só comprimindo na fase gasosa. Finalmente a 32, vou dar uma acelerada aqui para a gente fazer mais. A 32 diz assim, a curva que liga os pontos Z e K é a curva de vaporização. E ele diz que chama-se curva de sublimação, pois separa as regiões do líquido e vapor. Não, a curva de sublimação lembra da nafta, né, da naftalina. É a região que tem o sólido em equilíbrio térmico com o vapor. Portanto, os corretos aí, 32 também é falso, então os corretos são 1, 2 e 16. Boa questão, mas eu gostei também de falar sobre este tipo de gráfico.